Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Começa agora o seu programa preferido. Todo sabadão tem Porto e Baixada com histórias, curiosidades e, claro, muitas informações a respeito do maior porto da América Latina. Eu sou o Felipe Fole e tô com você nessa. Bora lá? A gente sabe que as mudanças climáticas têm afetado o mundo inteiro, a gente está com medo, desesperados. E aí a gente foi falar com um biólogo para entender melhor como essa situação climática afeta o nosso dia a dia e, lógico, o dia a dia do maior porto da América Latina. Quando a gente fala de mudanças climáticas, nós não estamos falando de transformações que ocorrem no planeta Terra ao longo dessas eras geológicas que o planeta tem, né? Ele está aqui há 4,5 bilhões de anos. A gente sofre alterações que elas são causadas tanto pelo Sol quanto pelo homem. E são essas que vêm nos preocupando nos últimos anos, principalmente da era industrial para cá. O que ela pode causar, né? Geralmente ela causa um impacto. E esse impacto é sentido justamente no nosso dia a dia, com efeitos climáticos extremos, alagamentos, inundações, temperaturas altíssimas, produções agrícolas sendo afetadas, entre outras coisas. A gente tem alguns efeitos climáticos que a gente sofre já normalmente, que são os efeitos do Pacífico, que é o El Niño e o Laninha. Então são efeitos climáticos que aquecem o continente. E também, ao mesmo tempo, na sequência, né, que é o El Niño aquece, vem o Laninha, que vai dar aquele resfriamento. No nosso dia a dia, o aumento da temperatura a gente vem sentindo ao longo dos anos. Se a gente pega do ano 2000 para cá, a temperatura das nossas estações elas estão 1 grau, quase 1,5 grau a mais. Ela vem aumentando, a gente tem alguns gráficos que cientistas vêm publicando e vêm acompanhando nos últimos anos. De 2000 para cá está mais preocupante. A consequência é o quê? Aquece os oceanos. O oceano ele tem que resfriar. Como é que o oceano resfria? Essa umidade que saiu do oceano, ela vem parar no continente. Consequentemente, chuvas, furacões. E a gente já vem sofrendo nos últimos anos essas consequências. A gente teve o Sul, agora recentemente. O ano passado a gente teve na região do Barra do Saí, né, efeitos climáticos extremos. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente tem que entender que o nosso porto hoje, o Porto de Santos, ele recebe grande maioria da sua energia da vila de Itatinga, né? É uma vila que estava restrita a visitação e tudo mais, vai voltar agora. O porto ele tem essa energia, é uma energia limpa que vem de Itatinga. Aumentou a demanda, agora a concessionária também está disponibilizando mais energia para o Porto de Santos. Então a gente tem que entender que daqui para frente a demanda energética vai ser maior, porque a gente utiliza mais equipamentos. E com o aumento da temperatura, a gente quer ar-condicionado nos ambientes. Não tem como fugir disso, né? Se eu uso ar-condicionado, aumenta a minha demanda de energia, é uma demanda alta. Então a gente tem que começar a pensar nessa questão de demandas de energia. O porto hoje, ele é afetado quando há um aquecimento e tudo mais, principalmente nas marés extremas, movimentação nos oceanos. A gente tem tido de 2000 para cá, segundo alguns gráficos e algumas publicações científicas, o aumento dessas marés. Então, o que acontece? Mais ondulações. Então, afeta a navegabilidade. Então, as ondas, os alagamentos e tudo que aumenta e movimenta a questão oceânica vai afetar o Porto de Santos, mesmo ele estando numa área abrigada. Então, essa questão da navegabilidade, ela é bem afetada com as mudanças climáticas. O Porto de Santos, ele acompanha isso. Eu até dei uma conferida ali no site do Porto. Eu vi que eles têm 2 publicações falando de mudanças climáticas e falando de resiliência do Porto, de tudo isso que as mudanças climáticas vêm causando. E é bom que as instituições estejam preocupadas. Não somente o Porto de Santos, a indústria e toda uma sociedade. Nossa existência já é o impacto. Então, o que a gente tem que fazer é pensar num futuro melhor,
estudar mais as coisas. Eu acho que o principal de tudo é a educação e ter essa questão do meio ambiente no nosso dia a dia. Não é só ficar como plataformas políticas e falácias. A gente tem que pensar nas questões ambientais no dia a dia, porque a gente vai sair para trabalhar de manhã e a nossa rua vai estar alagada, e aí a gente vai culpar o poder público, e às vezes a culpa é nossa, grande maioria das vezes. Então a gente está impactando o planeta e a gente, já que a gente é o problema, nós somos parte da solução. O Porto e Baixada já fez uma matéria falando sobre o PortoCast, que é um podcast em vídeo feito especialmente para falar do Encontro Regional Indústria Porto 2024, o ERIP. Então eu mesmo fui lá conversar com o idealizador para saber sobre o ERIP 2024 e, claro, sobre a carreira dele. Ficou legal, vamos ver? Para quem ainda está chegando agora nesse episódio específico e não te conhece, o que a gente tem que saber do André Orsini para a gente entender como você está conectado com a história do Porto e por que você está nesse processo? Então, Felipe, há 20 anos atrás eu comecei a desenhar um projeto de um aeroporto de cargas e eu entendi no começo que eu precisaria entender de porto, porque esse projeto do aeroporto ele está conectado diretamente ao porto. E aí eu comecei a visitar portos pelo mundo, né? Eu fui para a Ásia, eu fui para a Europa, fui na América Central, fui na América do Norte, fui conhecer os grandes portos, os 10 primeiros portos do mundo. Mas 3 mais impressionantes, só para... Hong Kong, são os portos asiáticos, né? Hong Kong, Xangai, Shenzhen é um lugar que me marcou muito, porque além de ser um porto muito pujante no mundo, ele tem atrelado a tecnologia junto dele, as universidades. Então Shenzhen é uma região que me marcou bastante. Mas quando você vai num porto da Ásia, qualquer coisa que você olhe é extremamente significante, porque assim, é 10 vezes, 50 vezes maior de tudo que você já viu, com muita tecnologia. Eu lembro de como eu fiquei impressionado a primeira vez que eu vi caminhão andando sem motorista. Isso faz mais de 15 anos atrás. Você vê um porto com um caminhão movimentando um container lá dentro e não tem ninguém dirigindo, né? E o caminhão dá seta, ele para, ele dá farol pro outro, tudo isso administrado à distância, né? Você imagina, 15 anos atrás um negócio desse é uma coisa louca, né? E eu fui aprendendo de porto, aprendendo de navio, aprendendo de logística como um todo, tudo isso baseado aí para esse projeto que eu também estou à frente há 20 anos, né? E aí, há 3 anos atrás, a gente teve a ideia de montar um projeto de um evento que foi batizado de Encontro Regional Indústria Porto, para a gente falar não só da atividade logística portuária, mas trazer aquele que leva e traz a mercadoria, que é a indústria. A indústria produz, a indústria importa a matéria-prima, a indústria produz, ela exporta material acabado, ou a indústria importa material acabado, né, e usa dentro da sua unidade de fabricação. Então a gente falou, poxa, por que não colocar aquele que leva e traz a carga para dialogar com a classe portuária, com a classe logística como um todo, né? A gente fez aí a abertura oficial nesses dias. O lançamento do projeto. Como foi? O que você chegou ali? Foi do jeito que você esperava, imaginava? E a gente tem em breve o evento oficial. Sim. Ali no Parque Valongo, inclusive com o vice-presidente da República. Exato, Felipe. Assim, o ERIP, ele não é um evento de um dia, ele é uma programação anual, né? Eu venho já desde janeiro trabalhando nele. O que envolve isso? Envolve um planejamento de construir pautas. Essas pautas são importantes, por quê? Porque diferentemente dos outros eventos que a gente está acostumado a ver, sempre no final, nos 2 primeiros anos, a gente gerou um relatório conclusivo do evento. Esse relatório é encaminhado ao governo federal e ao governo do estado. Isso é maravilhoso. Então, o que a gente faz? No ano seguinte, a gente tenta fazer um comparativo para saber, puxa, aquilo que a gente levantou a mão, chamando a atenção, funcionou, andou? Então, assim, esse evento ele já começou desde janeiro, no seu planejamento, no seu pensamento. A gente tem um comitê, né, os membros constroem a pauta junto comigo, né, são 8 pessoas no comitê, são pessoas da indústria, são pessoas do porto, são pessoas de algumas atividades diferenciadas que têm uma visão macro sobre o negócio, e a gente vai construindo essas pautas juntos. O que a gente fez agora foi o lançamento oficial, porque temos a data do evento, 19 de agosto. Né? Aí vai ser no recém-inaugurado Parque Valongo, para que as pessoas, primeiro, conheçam aquele espaço. Segundo, a gente está dentro do porto,
em frente tem terminal, do lado é terminal, atrás é a ferrovia, a gente está bem no centro nervoso do Porto de Santos ali, né? E a ideia é que no dia a gente tenha uma pauta de manhã de indústria e uma pauta de porto, após o almoço uma pauta de indústria e uma pauta de porto, e depois uma reunião de um relatório conclusivo onde a gente vai levar para 2025 saber se aquilo que a gente conversou em 24 efetivamente aconteceu. Gostou? Quer ver esse papo completo que eu tive com o André Orsini? Então você tem que acessar encontroindustriaporto.com.br, acessa lá a aba PortoCast, você já vai assistir, ou vai direto no canal do YouTube ERIP 2024. No próximo bloco você vai ver como foi o ESG Challenge que aconteceu no último final de semana aqui em Santos, então não saia daí, tô te esperando. Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. O mês de maio trouxe um novo recorde de movimentação de cargas para o Porto de Santos. Foram 15,8 milhões de toneladas, o que estabeleceu a melhor marca para o mês e acima do que havia sido movimentado em maio de 2023. As cargas do agronegócio, mais uma vez, lideraram o recorde, com destaque para o açúcar, o café em grãos, carnes, celulose e muitos outros produtos. Com isso, o movimento acumulado do ano subiu para 11,5%, deixando um total de 72,8 milhões de toneladas movimentadas de janeiro a maio. Os dados são da Autoridade Portuária de Santos. Um grande desafio reuniu profissionais de diversas áreas, universitários e desenvolvedores para criar soluções tecnológicas que integrem práticas sociais, ambientais e de governança das operações portuárias. Esse foi o ESG Challenge que aconteceu no último final de semana em Santos. Cláudio, seguinte, queria ver contigo como funciona esse processo deles. Nos bastidores eu estou sabendo que eles criaram esse projeto em dias. Quantos dias? Na verdade, eles entraram no ambiente de imersão no sábado de manhã, foi a apresentação das equipes e a apresentação do que a gente chama de PITs de inovação, né? Que a apresentação dos projetos ocorreu no domingo, ou seja, menos de 48 horas. Menos de 48 horas para se ter uma ideia como essa, revolucionária. Tem um nome para esse termo aí, para esse tipo de maratona? Isso, é um hackathon, né? Hackathon. Isso é muito comum em São Paulo, é uma maratona tecnológica, você submete estudantes, né, comunidade tecnológica, a problemas reais, né, e eles precisam solucionar dentro desse tempo. Aqui na Baixada, para ser sincero, a gente não tem muita cultura, tá? Inclusive foi uma dos riscos que a gente mapeou quando a gente estava concebendo a solução, mas o objetivo é isso, é conectar a comunidade tecnológica com problemas reais e começar a desenvolver essa cultura. Foi uma honra participar como mentora deste projeto, onde o objetivo era contribuir com as informações do ambiente portuário e trazer também um pouco de expectativa nossa sobre como que funciona esse ambiente que às vezes não é de tão conhecimento desses jovens. Então o challenge foi excelente, uma oportunidade para conectar esse ecossistema portuário com o ambiente acadêmico e colocar o jovem como protagonista dessas soluções inovadoras, né, que trará grandes benefícios para o Porto de Santos. Estou aqui com os vencedores do ESG Challenge 2024. Aí, ó, vocês nem tão felizes? Um cheque desse aí, ó, né? Tudo bem, gente? Bom, primeiro eu vou falar com você, Renato. Como é que vocês entraram dentro desse projeto aí, desse desafio? Bom, a equipe, ela teve conhecimento do desafio e a partir daí, eu que sou professor na FATEC, juntamente com os alunos de Ciências de Dados, começamos a ver a oportunidade que era possível participar do evento. Então formamos uma equipe, nos inscrevemos e nós optamos em fazer um projeto na área de gestão de resíduos e o nosso projeto, ele propriamente fala sobre fazer a gestão de resíduos, mas com tecnologia, aplicando inteligência artificial para isso. Como que ela vai funcionar e como ela vai ajudar? Bom, existe uma central de resíduos, né, que vai monitorar todas as informações que vão chegar para essa central de resíduos a partir do desenvolvimento do uso da tecnologia. A tecnologia vai
ser aplicada para poder reconhecer o resíduo e a partir daí isso vai chegar numa central de resíduos que vai fazer uma classificação desse resíduo e até mesmo já startar uma mitigação do resíduo para que ele possa ser removido. Agora com você, Flávia, como que foi essa experiência de dentro, né? Vivenciando tudo isso com os mentores, conta. Estar nesse hackathon promovido pela autoridade portuária e dentro do Parque Tecnológico realmente foi um verdadeiro intercâmbio, foi muito único porque foi um ambiente que promoveu a criatividade, então nós conseguimos desenvolver ideias junto com os mentores e profissionais da área portuária, eles contribuíram muito com feedbacks, novas ideias. E isso foi importante porque antes de apresentarmos pitch para os especialistas da área, nós tivemos esse preparo junto com os mentores e esses profissionais. E agora nós estamos entusiasmados, porque serão 12 meses de incubação. Legal, né? Juntamente com o Sebrae, dentro do Parque Tecnológico. E a nossa expectativa é ganhar mais experiência nessa área, visitar os terminais, entender quais são as demandas para que o nosso projeto durante esse tempo de incubação ele ganhe mais forma, mais vida. O que vocês imaginam agora para o futuro desse projeto? Bom, o futuro nós estamos assim numa fase de entender a extensão para poder entregar uma solução dentro do que a autoridade portuária necessita, dentro do que a comunidade portuária necessita. A nossa visão é de que isso não é um problema isolado, não é um problema só aqui de Santos. Então, nós temos como uma visão de futuro desenvolver uma ferramenta que poderá ser aplicada em qualquer porto. E super indicamos aos próximos desafios aí que novas equipes participem, porque vale muito a pena. E quanto maior o número de equipes, melhora ainda mais a competição. E isso é saudável. Eu acho que só tem ganho, né? Por exemplo, você vai ter a oportunidade de abrir, de construir uma nova empresa, ou seja, empreendedorismo na veia. Na veia, apoio legal. do Sebrae Santos para fazer toda essa parte administrativa, burocrática. Você vai ter direito a usar as instalações físicas do Parque Tecnológico por 12 meses, né? O coworking lá, que é muito bem estruturado. Você já sai com o financiamento do projeto, um incentivo financeiro de R$36 mil. Olha só, todo o networking que a gente vai colocar à disposição do Manifesto SG, da Autoridade Portuária, da equipe técnica da PS, né, dando suporte para esse time. Ou seja, realmente é a base necessária para eles desenvolverem essa solução. E a gente pretende fazer mais, tá? Ele é o primeiro de muitos, que a gente espera. Muito bem, parabéns, Cláudio. Parabéns para você e para todo o time, viu? Muito Obrigado, legal, cara. Valeu. No próximo bloco, você vai conferir os 91 anos da praticagem de Santos. Posso te falar, tá imperdível, hein? Não sai daí. Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. Uma travessia muito mais segura para trabalhadores e moradores do bairro do Estuário, em Santos. É isso que a nova passarela construída sobre um trecho da Avenida Governador Mário Covas Júnior trouxe juntamente com a revitalização de um espaço público que ganhou até playground para as crianças. A passarela era uma reivindicação antiga de moradores e trabalhadores e foi feita em parceria entre a Eldorado Brasil e a Prefeitura de Santos. A estimativa é que passem pelo local mais de 1.000 pessoas por dia. Uma boa notícia, não é mesmo? Na semana passada, a praticagem de Santos completou 91 anos de existência. Fala sério, é tempo, né? Você sabe que esse é um trabalho fundamental para o Porto de Santos e claro que a gente foi ver de perto essa comemoração e saber mais detalhes e curiosidades. Você vai ficar por dentro agora. Quem não entende, a gente vê aquele barquinho ali passando do lado do navio, você fala, nossa, é o prático, a gente sabe, é famoso, é conhecido, uma profissão valorizada,
Mas para a gente entender a importância logística da função do prático, se não existir ele, ferrou, danou-se. O homem passa aqui com o navio e sai derrubando tudo, porque não sabe manobrar isso. Um exemplo é o seguinte, por exemplo, um comandante que escala aqui o Porto de Santos, a maioria dos navios são estrangeiros aqui, 90 e poucos % dos navios que entram e saem aqui são navios estrangeiros. Então, o comandante ele não é obrigado a saber as características de cada porto que ele entra. Às vezes um navio desse escala 5, 7, 10 portos numa viagem. Então imagina se fosse o caso do comandante saber cada detalhe de cada porto que ele vai, ele ia maluco, é quase que humanamente impossível. Então por isso que você tem um profissional dedicado a assessorar o comandante, né? Todo navio que entra aqui, o prático vai a bordo para assessorar o comandante, né? O comandante passa as informações do conhecimento do navio e o prático troca com ele informações do conhecimento local do porto. Então vento, corrente, tráfego do porto, quantos rebocadores, como é que vai ser a amarração, todos os detalhes que ele precisa saber para fazer a manobra aqui no Porto de Santos é o prático que assessora o comandante. Peraí, então o prático não é ele que assume, ele assessora, ele dá uma consultoria, fala, vai por ali, vai por aqui, deixa eu... Porque quem entende mesmo da embarcação é o comandante. É o comandante, por isso que sempre quando vai a bordo prático, existe, a gente chama de... Master Pilot Exchange, então você tem uma troca de informações entre prático e comandante justamente para cada um falar, olha, você está agora dentro da minha casa, eu vou te falar como é que é o navio. E o prático fala, você chegou aqui no nosso ambiente, na nossa casa, eu vou te falar como é que é aqui, comandante. Então mais ou menos isso. E o prático, na verdade, ele assessora o comandante, a responsabilidade é do comandante, né, do navio. Mas o prático está aí para garantir que vai dar uma assessoria de acordo com as regras da autoridade marítima, portuária e com segurança para a manobra. A praticagem de São Paulo, a praticagem geral, particularmente a de São Paulo, ela é que cuida das manobras de entrada, saída, atracação, desatracação e garantindo a segurança e também a produtividade no porto, juntamente com os outros players, né? Então a praticagem é uma engrenagem pequena no porto, mas fundamental. Se a praticagem falhar, o porto para, efetivamente. O que será o momento futuro da praticagem? Ela cresce mais, a operação aumenta ou não? Como que é esse investimento ou não? Entender um pouquinho dos bastidores, assim. A praticagem vamos dizer assim, ela é diretamente proporcional ao desenvolvimento do porto, né? Então, se, por exemplo, chega um navio novo, como foi o caso do 366, né? A praticagem teve que se preparar, teve que estudar, pesquisar, treinar, ir para simuladores, conversar com comandantes, conversar com outros práticos que já faziam essa manobra. Então, ela é uma engrenagem, é uma das engrenagens que mexe nesse sistema todo chamado Porto de Santos, que, querendo ou não, está diretamente ligado à balança comercial do Brasil, né? Então, assim, é estratégico, é importante. Santos é tão importante como aqui para a região, mas para o Brasil também, para o nosso país. Então, a praticagem, tudo que vem relacionado ao desenvolvimento do porto, a praticagem acompanha. É isso aí, gente. Fim de mais um programa Porto e Baixada, mas não sofre não, porque sábado que vem tem mais. Você sabe, você vai ficar sempre muito bem informado com um programa que faz o melhor para você. A gente tem buscado muitos conteúdos, muitas pautas. Aliás, se quiser sugerir qualquer pauta, vai no nosso canal do YouTube, comenta lá, ó, eu tenho uma sugestão, vai atrás desse terminal, eu conheço uma pessoa com uma história legal que trabalha no Porto, que a gente vai atrás por você e para você. Até o sábado que vem. Tchau. A importância do porto é muito grande, assim, para ser falado assim, com poucas palavras. O porto, ele marca a cidade por conta do seu movimento, por conta da sua organização e todo o processo de industrialização lá fora, o que o Brasil tem de muito, muito, muito importante. O Porto de Santos me ofereceu oportunidade de crescimento na minha vida pessoal, profissional, e me proporcionou grandes momentos durante esses 9 anos que eu trabalho aqui no Porto de Santos. Só tenho a agradecer ao Porto de Santos. O Porto de Santos para mim é um sonho de criança. Eu entrei aqui pelo campus, fui aprendiz aqui por 1 ano e 2 meses, aí tive a oportunidade de entrar para a recepção, depois eu migrei para a portaria e cheguei na operação aqui como assistente de operações. Já estou na companhia há 7 anos aqui. Ela é de uma dimensão não só para Santos, como para o litoral, porque as cidades ao redor também vivem desse dinheiro que é gerado do porto, a riqueza que é o porto e a riqueza que sai dos outros lugares que vem ao porto.
o porto, ela é toda a Baixada Santista, porque a Baixada Santista, todo o litoral, não seria nada sem o porto. O porto é que dá emprego, dá estabilidade, pessoas de outra região, turismo. Então, Santos é o porto. Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto.